A esse canal. No vídeo de hoje eu quero responder uma questão que me foi colocada a respeito da importância da carta de Paulo aos Romanos. Eu tenho falado bastante a respeito da importância da carta de Paulo aos Romanos e as pessoas têm perguntado por que essa carta é tão importante, o que faz desta carta tão importante. E eu quero responder essa questão colocando pelo menos 3 motivos. É que nós estamos falando, no contexto da carta, de um cristianismo nascente. Estamos falando do momento em que os cristãos estão nascendo. A igreja está nascendo. Obviamente, no contexto de Romanos, nós temos algo muito peculiar ali, que é a questão do retorno dos judeus a Roma e do momento em que eles se deparam com uma igreja essencialmente gentílica. E aí havia de fato uma necessidade de que o evangelho fosse explicado tanto para gentios quanto para judeus. Então a carta é muito importante porque é uma explicação paulina a respeito do evangelho. Era necessária uma explicação direta, objetiva e clara do apóstolo Paulo sobre a sua percepção do que seria o evangelho de Cristo. Um segundo motivo é pelo autor. O autor é o apóstolo Paulo. Não temos nenhuma divergência, nenhuma dificuldade com relação à autoria da carta. O autor, em Atos, ele é considerado como um missionário, mas logo depois ele passa a ser considerado um grande teólogo. Portanto, Paulo ele vai unir essas duas habilidades, essas duas vocações, a vocação do missionário e a vocação do teólogo, do doutor da igreja, e nós vamos entender bastante o que seria essa questão do apostolado de Paulo. Uma terceira razão que eu elenco é que grandes vultos da história da igreja se converteram lendo Romanos. Por exemplo, Martinho Lutero, por exemplo, Karl Barth, mas de fato grandes personagens da igreja se converteram lendo a carta de Paulo aos Romanos. Daí entendemos também a enorme relevância da carta. Então, a partir dessas ideias, nós podemos entender a importância da carta e a necessidade de que a igreja hoje retorne à carta apostólica de Romanos. Que a gente, de fato, possa voltar, assim como Lutero voltou, assim como Barth voltou, aos ensinamentos do Evangelho de Cristo. A carta de Paulo aos Romanos, por exemplo, ela tem sido chamada de o Evangelho segundo Paulo. O Evangelho na interpretação de Paulo. No nosso curso, nós vamos estudar até o capítulo 6 e vamos entrar a fundo no contexto histórico, no contexto cultural, no momento em que a carta foi escrita, em tudo aquilo que envolvia a escrita da carta de Paulo aos Romanos, e eu tenho certeza que você vai se apaixonar por esta carta e pela doutrina do apóstolo Paulo. Guardo você no curso. Um forte abraço.